Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de Ciências Humanas com ênfase no componente curricular História. Essa aula é direcionada para as turmas dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos para mais um momento de aprendizagem? Vamos juntos e juntas para mais um momento de reflexão, construção do conhecimento? Vamos lá! Vamos lá, chaminézinho? Tamo juntos? Vamos nessa! O tema da aula de hoje é os períodos do dia. Nós vamos hoje conversar um pouco, aprender sobre os períodos do dia. Quais são os períodos que o dia tem? Já parou para pensar sobre isso? Você sabe quais são os períodos do dia? Muito bem, a gente vai então conversar e aprender um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Vamos lembrar então o desafio da aula passada, antes de a gente dar prosseguimento. Qual foi o desafio que eu deixei para vocês aí na aula passada? Envie um vídeo curto ou uma foto sua construindo a pipa. A pipa que foi o brinquedo que a gente aprendeu a fazer nas duas aulas passadas, quando a gente estava estudando sobre brinquedos e brincadeiras populares, antigos, de outras épocas e que se fazem presente ainda no dia de hoje. E aí eu ensinei vocês em duas aulas a fazer uma pipa do jeito que eu gosto e sei fazer. Espero que tenham feito o desafio, mandem pra gente os desafios, cumpram os desafios. Eles ajudam vocês a aprenderem melhor o que estamos vendo nessa aula aqui e o que você vai ver com a sua professora, com o seu professor lá na sua turminha, lá na sua escola, ok? Façam os desafios e mandem pra gente também. Então, o objetivo da aula de hoje é identificar as diferenças entre os períodos do dia. Quais são os períodos do dia e algumas diferenças entre eles. Por que isso é importante, professor? Para a gente saber se situar, para a gente saber identificar qual é o momento do dia, para a gente saber relacionar as atividades que a gente faz em cada momento do dia, para a gente se organizar com as nossas atividades no dia a dia, para a gente ajudar a gente a ter uma rotina e a ter organização dentro dessa rotina, ok? Bom, existem diversas formas da gente perceber a passagem do tempo. O relógio digital ajuda a gente a entender essa passagem do tempo. A gente tem aí o relógio de pulso também, mas que não é digital, formato analógico. A gente tem o despertador, que ajuda a gente a entender a hora de acordar ou lembrar a hora de fazer alguma coisa importante que você precisa lembrar. Então, o despertador é um desses instrumentos. A gente tem a ampulheta, que é pouco conhecida entre as pessoas, entre as crianças sobretudo, mas a ampulheta é esse instrumento de vidro ou de plástico que a gente coloca areia dentro e à medida que a areia vai caindo, o tempo vai passando e você pode, por exemplo, se guiar, quando a areia toda cair, você sabe aí que chegou o fim, o prazo para alguma coisa. Então a ampulheta é uma dessas formas de medir a passagem do tempo também. Mas já que a gente está falando sobre o tempo, sobre passagem do tempo e, em especial, os períodos do dia, antes de tudo, você sabe quantas horas tem um dia? Quantas horas tem um dia? 3 segundinhos para vocês pensarem. Bom, talvez alguns de vocês tenham dito, essa foi muito fácil, porque já sabe. Então, quem já sabe, parece fácil. Mas quem não sabe, tem a oportunidade de pensar agora e, se não sabe mesmo, aprender. Quantas horas tem um dia? Então, 24 horas. Um dia que compreende todo o período do dia tem 24 horas. 24 horas, ok? E essas 24 horas são divididas em períodos e é sobre isso que a gente está aqui hoje para aprender. Bom, mas então, quais são os períodos do dia? Se o dia tem 24 horas, como é que ele é dividido? É dividido em que períodos? Que períodos são esses? 5 segundinhos para vocês pensarem ou lembrarem, porque eu acho que a maioria de vocês já sabem. 5 segundinhos. Quais são os períodos do dia? Chaminézinho, pensa aí, vice. Bom, 5 tempo. Os períodos do dia são pra manhã. Qual é o próximo? Tarde. E noite, basicamente manhã, tarde e noite. E existe um período aí também, você deve ter pensado nesse exato momento. Professor, mas tem um também que eu já ouvi falar, que é a madrugada. Isso mesmo, existe a madrugada também. Mas nós nos guiamos basicamente a partir desses 3 períodos, manhã, tarde e noite, tá? E como isso acontece? Já pararam para pensar? Por que isso acontece?
Professor, como é que o dia é dividido em manhã, tarde e noite? Nós dividimos, né? O ser humano escolheu, pensou e definiu que teríamos o momento da manhã, que vai até o meio-dia, antes do meio-dia, né? Meio-dia até as 6 horas a gente tem a tarde, né? E 6 horas e diante a gente tem a noite e a madrugada, como a gente já falou também. Mas basicamente manhã, tarde e noite. Só que isso só foi possível porque existe um fenômeno natural que acontece que separa, que divide o que é dia e o que é noite. Ok? E como isso acontece então? Mais precisamente, por que isso acontece? Bom, isso acontece, porque o nosso globo, o planeta Terra, vocês estão vendo uma imagem aí do planeta Terra e essa imagem ela não está estática, ou seja, não está parada. A Terra está girando. Estão vendo ela girando aí? O nosso planeta ele faz esse movimento e a gente chama esse movimento de rotação. O que é rotação? É esse movimento aqui, É o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma. Rotação, ela está rodando, ok? Mas existe um outro movimento que é a translação, que é enquanto a Terra está rodando em torno de si mesma, ela também está rodando, ao redor do Sol. Então ela gira, ao mesmo tempo que ela vai girando e se movimentando ao redor do Sol. Graças a esse movimento de rotação, a gente tem aí a mudança do dia, passando pelo que a gente define como tarde e noite. Enquanto a parte da Terra, que por exemplo está o nosso país, está virado para o Sol, é dia. Quando a parte da Terra, que é onde está o nosso país, está de costas para o Sol, é noite. E assim acontece num período de 24 horas a mudança da manhã, tarde e noite. Ok? Deu para entender? E aí, nesse sentido, a gente tem a manhã e o que é a manhã e a tarde e o que é a tarde. Bom, o que é que acontece no período da manhã e da tarde, basicamente? Normalmente, durante manhã e tarde, a maioria das pessoas trabalha, realiza suas atividades do dia a dia. Manhã e tarde são os períodos do dia que normalmente as pessoas estão desenvolvendo as suas atividades cotidianas, ou seja, o que elas fazem a cada dia. Normalmente, manhã e tarde são os momentos em que as pessoas estão aí vivendo suas atividades, estudando, trabalhando, o que mais? Brincando, fazendo aí essas diversas atividades que se faz. À noite, né? Olha aí uma imagem da noite, que linda a lua, as estrelinhas, as nuvens aí bem escurinhas. À noite, é durante a noite que a maioria das pessoas descansa. A maioria das pessoas descansa. A maioria. Porque existe também aquelas profissões nas quais as pessoas trabalham também durante a noite. Não tem uma hora necessariamente para trabalhar. Elas podem acontecer tanto de tarde como de noite. Como, por exemplo, a atividade do médico, o professor, a professora, bombeiro, bombeira. Essas atividades. Pessoas que trabalham com telefonia, né, com telemarketing, atendendo os telefones, ajudando as pessoas a resolverem alguma coisa por telefone. Normalmente essas pessoas trabalham também, existe a possibilidade de trabalhar também durante a noite. Ok? Então, a gente tem aí o dia e a noite. Basicamente, o dia se divide em dia e noite, ou seja, dia está claro, não é? A gente tem a tarde, que também é parte do dia, e o sol também ainda está aparecendo e está brilhando, mas a gente definiu, o ser humano definiu esse momento como tarde, né? A transição, o intervalo entre manhã, comecinho do dia, e noite, final do dia. E aí a gente tem a manhã e a tarde com o sol brilhando, que compõe o dia, e a gente tem como parte do dia o que a gente chama de noite, que é quando está escuro e quando a maioria das pessoas descansa, vai para o conforto do seu lar, ficar com a família, assistir um filme, assistir uma novela, descansar, ficar em casa. Ok? Então, e aí, vocês gostaram da aula? Eu espero que sim. Mas antes de a gente terminar, eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Ou lembrado de algumas coisas em relação aos períodos do dia e manhã, tarde e noite. Mas antes da gente terminar, o desafio de hoje é: faça um desenho daquilo que você mais gosta de fazer durante o dia ou a noite. Então, faz um desenho bem bacana daquilo que você mais gosta de fazer, ou de dia ou de noite. Coloca o nome do que você está fazendo, né? Do que é que o desenho está trazendo. Se é brincar, se é, sei lá, ir para o cinema, ir para o shopping, visitar a vovó, o vovô, alguém da família. Faz o desenho bem bacana, capricha, coloca o nome do que você está fazendo e compartilha com a gente, compartilha com os teus colegas da sala, compartilha com a tua professora, mas manda para a gente poder trazer para cá também, ok? Então, o desafio está aí.
A mensagem de hoje é: aproveite bem o seu dia, aproveite a vida, aproveite o que tiver que fazer de manhã, faça bem feito, com atenção, com dedicação. O que tiver que fazer de tarde, faça bem feito, com dedicação, com atenção. À noite, descanse com a sua família, com seus amigos, com a vizinhança, relaxe, seja feliz, aproveite a vida e até a próxima aula. Tchau, tchau.